Pois é, gente, muito bom, né? O tempo passa assim tão rápido, a gente tem uma ansiedade de falar 500 coisas, mas vamos lá. A gente vai falar o que for e o que o senhor tiver escolhido para a gente falar efetivamente aqui hoje, né? Eu não resisto a fazer esse comentário, o nosso diretor estava colocando isso. O pior é quando essa pessoa que tomou uma atitude desastrosa no trânsito, ela chega em casa achando que estava tudo bacana, que é assim mesmo, que isso é natural. Essa é uma grande preocupação, né? A nossa sociedade, com tanta violência, com atitudes que vão se fortalecendo, a gente já achando que tem que fazer isso mesmo e que isso é natural, onde isso pode nos levar, né? Onde isso em termos de sociedade, de relacionamento, por isso que a gente está falando, fazendo esse programa. Perigoso quando a gente acha que é normal, né? E as inversões de valores estão acontecendo. Exato. Então, por exemplo, antigamente, quando... eu falo de uns 30, 40 anos atrás, não falo tão longe assim. Quando surgia uma grande ideia de um cientista, por exemplo, a gente pode citar vários exemplos. Aquela grande ideia, ela tinha um potencial de alastrar, de formava o inconsciente coletivo daquilo. Hoje, no mar de 8 trilhões, mais ou menos, que nós estamos globalizados, né? A mídia, você falava do satélite no começo. Quando surge uma bela ideia de um cientista, ela vai se alastrando, mas ela vai perdendo força muito rápido, porque acontecimentos de várias naturezas vão tomando forma. E vão sucumbindo, verdades vão não sendo mais verdades e o que está na grande massa passa a ser, teoricamente, o certo. E aí o perigo é como nesse caso do trânsito. Você vê tanta violência em filme, televisão, jogos, nas comunidades, enfim, nos lugares mais obscuros, e você vai se acostumando a ter que conviver com aquela violência, daqui a pouco você faz atos violentos, e chega em casa e acha que aquela violência está correta. Mas a gente tem que entender, e aí volta para a Bíblia, que a gente tem que se referenciar em conceitos e valores fundamentais. São os aspectos fundantes da humanidade. Você não pode achar que a humanidade vai continuar evoluindo aleatoriamente, porque um dia ela vai se destruir. A violência por si só gera violência. E a gente vê muitos vídeos na internet tentando uma corrente ao contrário disso. Gentileza gera ventileza. Isso é bíblico. A palavra dura desvia, ela provoca, a palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura suscita a ira, né? A Bíblia já nos ensina isso, né? Já nos ensina isso. Queridos, olha só, essa questão dos sentimentos que a gente vinha falando, até que ponto, né? Como é que os sentimentos, as emoções, elas influenciam as nossas atitudes? Às vezes as pessoas, elas sentem alguma coisa, né? Elas têm um sentimento de que algo pode acontecer e elas começam a sentir medo real. Como é que funciona essa questão? Isso daí já é até uma questão patológica mesmo, né? O doutor deve estar cheio de clientes lá e pacientes com esse tipo de situação, porque é o que a gente estava falando, né? A questão do preconceito. Se cria uma realidade que não é uma realidade verdadeira, né? Mas para aquele indivíduo, aquela realidade, ela é verdadeira. Então ele fica realmente imaginando que coisas podem acontecer com ele, ou que ele vai morrer, ou que o mundo vai acabar, ou que tudo vai ser destruído, ou que ele vai ser o próximo a levar uma facada. Então isso cria um ambiente dentro desse imaginário, né, que o indivíduo, ele tem esse inconsciente dele é muito dentro de imaginação, né? Então esse criar desse imaginário muito negativo cria um ambiente muito negativo, né? Então aquelas pessoas que vivem com uma nuvenzinha negra, né, que pensam coisas muito negativas, normalmente elas têm uma vida muito pesada. Então pensar leve, pensar coisas positivas, assistir coisas positivas e estar conversando com pessoas coisas positivas é alimentar sua vida com coisas edificantes. E o sentimento, ele está de alguma forma mais próximo da consciência. Para você ter um sentimento, você precisa ter um pouquinho de convívio, você precisa estar perto, você já precisa ter visto, aí você tem um sentimento.
a emoção não, a emoção já pode vir lá do inconsciente, já vem uma coisa mais funda. Então, se a pergunta acho que foi para a separação. Não, na verdade é um pouco disso. Como que esse estado emocional, na verdade, essas emoções, né, elas influenciam o nosso inconsciente? Como que elas... As emoções influenciam bem mais, porque elas vêm de lá. Né? O sentimento é ali na hora. Você constrói. Então eu estou falando de emoção mesmo, embora eu tenha me expressado como sentimento, mas eu quero saber a emoção, como é que essas emoções elas influenciam, né? A psicologia nos ensina que nesse campo, meio que você pensar é a mesma coisa que realizar, né? É quase que, quando é uma simulação. De dentro da gente, né? O pensar e o realizar, eles estão muito porque ligados. é uma simulação, né? Quando você pensa... o que acontece? Quando você tem que fazer alguma coisa, né, você tem que tomar uma atitude de alguma coisa, você busca dentro, o seu cérebro vai buscar a melhor forma de fazer aquilo ali. Então ele vai buscar todas as formas possíveis e imagináveis que você já fez. E se você nunca fez aquilo ali, ele vai construir uma forma nova, né? Isso tudo, obviamente, a emoção, a gente até... falou assim um pouquinho, né, de autoestima no outro programa, mas a autoestima é super base para que esse indivíduo possa construir esquemas mentais favoráveis, né? Então a emoção é fundamental, né? Então todas as vezes que você vai mentalmente criando oportunidades e possibilidades diferentes, você aumenta a chance de acerto. Né? Agora tem uma outra pergunta que você fez que é muito interessante, que tem até um artigo científico falando sobre essa questão. O que muda? A mudança é interna ou externa? Isso. A mudança ela ocorre primeiro dentro da gente, depois ela... Fora. Então, tem um artigo científico que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a mudança ela pode ser tanto interna quanto externa. Isso é interessante. E a gente observa isso, por exemplo, a pessoa está muito mal, vou cortar meu cabelo, vou comprar uma roupa, vou botar uma maquiagem, e aquilo vai se transformando dentro dela. E também pode ser uma mudança de interna para externa. A pessoa vai buscar um psicólogo, conversa sobre aquelas questões, e aí ela vai mudando. Ela vai mudando, vai tendo um sorriso, corta o cabelo, muda o jeito de vestir. Então, essa questão da autoestima, ela está muito ligada a essa questão dessa mudança, tanto interna quanto externa. Pensando que quando a gente já toma a decisão de cortar o cabelo, começar a usar uma maquiagem, etc., já teve um input, um impulso aí interno para dizer, opa, alguma coisa precisa mudar, melhor a gente tem. Já teve um sinalzinho de alerta acendido. Aí, né? Agora, isso é importante, por exemplo, quando a gente pega esses adolescentes que estão na rua, né? Você não consegue mudar esse indivíduo, às vezes, de dentro para fora, mas você tirando esse indivíduo desse lugar, desse ambiente, colocando em outro ambiente que vai habilitar esse indivíduo para a vida, porque ele não está habilitado para viver, você tira esse indivíduo e você toma medidas positivas para esse indivíduo, você reabilita esse indivíduo, bota ele para a vida, mas você precisa tirar ele desse ambiente. Eu acho que a externa... a doutora falou, ela ajuda esse aspecto emergencial. Ela de emergência ela é muito boa, né? Então você tem uma pessoa muito deprimida, leva logo para o sol. Sol e vento e paisagem bonita. Aí você entra com as outras atitudes, porque não pode ficar só nisso. Porque o externo ele é mais emergencial, ele não vai construir nada muito forte. Com o tempo até constrói. Mas precisa vir de dentro. A de dentro, sim, ela estabiliza, ela te garante para o futuro. É o que a gente sempre fala dessa questão da atitude. A atitude, ela é interna. Né? A atitude, ela é sempre interna. Né? É algo que a decisão é do indivíduo. Ele precisa querer, ele precisa gerar atitude. Ele precisa querer, mas ele precisa ter bases para isso. Para querer, entende, Celeste? Porque, por exemplo, essas crianças, né?
esses indivíduos que estão vivendo, por exemplo, como a gente levantou, né, que ele chega em casa e diz, não, eu estava certo. Como resgatar esse indivíduo, trazer ele para uma realidade verdadeira, porque ele está imbuído de uma realidade que não é a verdadeira. Então a gente precisa entender que o ambiente é muito importante. Então, se as pessoas estão sempre falando coisas negativas, vivendo coisas negativas, estando numa áurea muito negativa, dificilmente aquilo tudo vai mudar. Eu queria trazer isso para um ambiente, não só para a questão desse ambiente da rua, da pessoa que está lá abandonada, mas eu queria trazer isso para um ambiente de dentro das nossas casas, do nosso dia a dia familiar, do meu relacionamento com meu marido, do relacionamento da esposa com o marido, dos filhos, etc. E que a atitude pode fazer diferença, né? Uma palavra, um desejo de mudança que pode mudar o ambiente familiar, pode transformar aquele ambiente familiar num ambiente estimulante para a melhoria dos relacionamentos, para o desenvolvimento pessoal, uma palavra, um abraço, né? Uma atitude que vai... Por isso que tem algumas coisas assim bem populares que falam assim, conta até 10 antes de tomar uma atitude. Respira antes de tomar uma atitude, porque depois que você toma aquilo, está feito. É uma ação praticada. Então, você tem que pensar, você tem que ter estrutura. Se a gente for lá atrás, né, tem que ter estrutura, aí você pensa, elocubra e fala, ou toma uma atitude. Esse tempo é que você tem que, por exemplo, lá dentro das nossas casas, conta até 10, respira. Usa a sua consciência, o seu sentimento, reflita nas suas emoções, deixa o seu inconsciente trabalhar junto com isso tudo. Porque se ele vir abruptamente, aquela resposta de supetão, às vezes você nunca vai construir um ambiente familiar adequado. Perfeito. Então, antes de dar resposta para o filho, para a mãe, para o marido, para o papá, pensa se é aquilo mesmo que você quer responder, se aquela resposta vai provocar a diferença que você quer provocar, ou se ela só vai fazer a tua raiva explodir, né? Sair e vomitar aquilo, e que não resolve egoísta, nada, né? Que não vai transformar o ambiente, né? Por isso que é importante a gente saber como é que as nossas atitudes acontecem, como é que a gente vive a vida. E poder tocá-la. Eu já vou para o nosso último intervalo. E quando eu voltar, eu ainda queria uma pergunta para vocês. É possível estimular o nosso inconsciente? Ele pode ser estimulado para ser direcionado para as coisas que a gente quer que efetivamente aconteçam? Intervalo. Vamos lá.